Olá, muito boa noite. Já está no ar mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo mais falados na internet e também por dentro de alguns dos temas mais pesquisados no Google. E no início da semana, um dos temas mais pesquisados foi Eleições Americanas 2022. Vamos dar uma olhada aqui na tela, ó, com mais de 1 milhão de pesquisas. É que começou na noite de terça-feira as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, né? As midterm elections, que renovam aí a Câmara e parte do Senado, além de governadores. Essas eleições, gente, definem os nomes para todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes, e aí nessa casa os deputados têm mandatos de 2 anos e de 35 dos 100 senadores que cumprem mandatos de 6 anos. É um tema muito difícil, né, para a gente que não está acostumado, então para a gente entender melhor esse cenário, eu vou convidar agora aqui no telão o Gustavo Globes-Blum, que é professor de Relações Internacionais, que vai explicar melhor um pouquinho como é que funcionam essas eleições. Tudo bom, Gustavo? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo hoje. Bom, Gustavo, vamos lá. Já expliquei mais ou menos como é que funcionam essas midterm elections, mas eu queria que você explicasse quais são as principais diferenças, porque é um sistema eleitoral um pouco diferente daqui do Brasil, né? Então, por que essas eleições são tão importantes nesse momento lá nos Estados Unidos? Essas eleições de meio de mandato, Mariana, elas têm uma característica interessante de serem meio que um referendo à gestão que está acontecendo no momento pela presidência dos Estados Unidos. Justamente por isso que elas são exercidas, né, são realizadas no meio de mandato. Ou seja, elas têm como intenção, né, levantar para a população a possibilidade de fazer com que o governo presidencial de 4 anos, no meio do seu mandato, altere um pouco os seus, enfim, os seus caminhos, né, suas políticas e programas por meio da votação e do controle da presidência, né, por meio da Câmara dos Deputados, né, a Casa dos Representantes, e também por essa minoria representativa lá no Senado. Então, ela tem um papel muito importante por referendar esse tipo de atuação do governo federal, mas também ela tem um papel muito importante porque geralmente é nessas eleições que não só os governadores são eleitos, como você disse, mas uma série de legislações estaduais, como direitos civis, direitos sociais, acesso, por exemplo, ao aborto, que é uma questão importante que está sendo discutida nos Estados Unidos, ou o uso recreativo de cannabis, por exemplo, são questões que são eleitas, são votadas, né, durante essa eleição por referendos estaduais. Então, as decisões estaduais acabam também influenciando na política norte-americana. Bom, para a gente fazer um paralelo aqui rapidamente com o Brasil, a gente acabou de ter eleições aqui gerais de 2022, inclusive para presidente, e é o que o novo presidente vai enfrentar também aqui, né? Quando a gente fala assim, tem maioria no Congresso, não tem maioria do Congresso, vai conseguir governar, não vai conseguir governar. Seria mais ou menos assim para a gente fazer um comparativo e o pessoal de casa conseguir entender? É exatamente isso, Mariana. A gente está falando aqui das formas como o governo federal dos Estados Unidos, no caso, comandado pelo Joe Biden, né, do Partido Democrata, vai ter a relação com as outras duas instituições representativas no sistema político americano, né? E cada uma delas, diferentemente aqui do Brasil, tem uma função um pouco diferente, né? Então, nós temos aqui a nossa Câmara de Deputados, nós temos o nosso Senado, mas o nosso sistema ele é muito mais presidencialista, né? Ou seja, o presidente do país, aqui no Brasil, ele concentra muito mais poderes do que lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente tem a capacidade de exercer livres poderes, digamos assim, com relação a questões externas do país, representação diplomática ou exercício da guerra, né, utilização das forças armadas. No caso de legislações que afetam a população diretamente, esses programas nacionais têm que passar pelo crivo das duas casas, seja pela Casa dos Representantes, seja pelos democratas. O controle do orçamento e controle da atuação interna da presidência passa por essas duas instituições. Quando a oposição toma conta, seja da Casa dos Representantes, seja do Senado, algo que está aí para acontecer de uma forma ou de outra, né? A gente está esperando os resultados das eleições para ver se isso acontece ou não, a presidência perde poder interno, né? Ou seja, internamente, questões de economia, meio ambiente, trabalho, saúde e tal, não podem avançar de acordo com a pretensão do governo federal.
Agora, Gustavo, uma questão, uma dúvida, na verdade, que eu li, a gente sempre, né, tenta se atualizar um pouquinho, mas é difícil conseguir entender tudo, porque o tema a gente escolhe de acordo com o trend do Google, né, de acordo com o que está sendo pesquisado. Mas eu li em uma das reportagens que eu vi que esse legislativo, dominado, no caso, hoje, pelos republicanos, que são oposição, né, aos democratas, que é de onde vem o Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, isso poderia, inclusive, implicar em algum impeachment ou não, se ele não tivesse a maioria? Então, qual que é a grande questão? Eu acho que, nesse sentido, a tua pergunta aponta também para uma questão muito importante. Qualquer dos lados que vença, entre aspas, vai vencer de uma forma ou de outra, por uma margem muito pequena. E essa é uma grande questão. Então, por exemplo, atualmente, os democratas têm o controle do Senado, mas eles têm um controle porque tem 50 senadores que votam com eles, 50 de oposição, sobretudo do Partido Republicano, e a vice-presidenta, Kamala Harris, ela também é a presidenta do Senado. Então, se der uma votação de 50 a 50, ela dá o voto a favor dos democratas. A mesma coisa pode vir a acontecer com os republicanos. E a gente tem que lembrar que o Partido Republicano ele também está passando por uma redefinição interna. Muitos republicanos já passaram o dia de hoje criticando, por exemplo, Donald Trump, falando que a aposta dele na radicalidade, na invasão do Capitólio, lá no começo de 2020, né? Perdão, na posse do Joe Biden, né? No não reconhecimento das eleições, custou para os republicanos agora essa onda vermelha, né? Essa onda conservadora que eles estavam prometendo e que não aconteceu agora, deixando os republicanos sem ter tanta força perante os democratas aí nessas três instituições. Eu fui falar sobre o mandato, não sei se vazou o áudio, não tenho certeza se foi. Eu lembro que Biden assumiu em 2020, né? Mas eu não lembro exatamente quando que foi a invasão, mas foi inclusive um fato super importante que a gente noticiou aqui e explicou em um programa, dada a complexidade, né, e as consequências disso. E existe a possibilidade do Trump voltar a ser candidato nas próximas eleições? Só sobre a posse do Biden foi dia 20 de janeiro e a invasão foi no dia 6. Foi um ato de tentar, né, assim, bagunçar o processo, deslegitimar o processo eleitoral lá nos Estados Unidos, coisa que estava acontecendo também, de uma forma ou de outra, aqui no Brasil recentemente. Existe a possibilidade do Trump voltar como candidato, mas existe uma pessoa que pode estar no meio do caminho dele, né? Essa perda de força dos republicanos, que todos nós esperávamos que eles iam ganhar muitas dessas eleições locais, levar muitos governadores, mas em razão das decisões da Suprema Corte, principalmente com relação ao aborto e o voto das mulheres, foi muito importante agora nessas eleições de meio de mandato, mas também a perda, assim, a incapacidade de, no começo da eleição, já definir a maioria na Câmara dos Representantes, demonstra que parte do Partido Republicano, que via no Trump um certo problema, de uma forma ou de outra, está agora se fortalecendo um pouco mais. O Ron DeSantis, né, que da Flórida, né? O governador eleito agora da Flórida, né, ele aparece a gente teve um probleminha na conexão. Sem... perdão, gente. Falhou um pouquinho a sua conexão, mas vamos lá. O governador, então, eleito da Flórida. Continua daí que a gente... Isso, o governador eleito da Flórida, ele já aparece como potencial candidato. O Donald Trump havia anunciado que para o dia 15 ele teria um grande anúncio, né? Enfim, essa proposta de depois das midterms falar alguma coisa. E eu acho que isso tem a ver com, né, o fato dele anunciar uma semana depois da eleição, tem a ver com tentar sentir esse terreno e ver se ele tem viabilidade dentro do Partido Republicano para voltar a ser presidente ou se aparecem outras figuras. Né? Agora a gente tem que observar o papel do Ron DeSantis como esse representante de um Partido Republicano não trumpista, digamos assim, como um forte concorrente. Vamos então para as curiosidades agora, Gustavo. Como é que essa eleição começa numa terça-feira? Esse foi o motivo assim, de curiosidade, né, aqui na redação. Por que as eleições começam na terça e eles não usam urna eletrônica como aqui no Brasil e em vários outros países? Também queria que você explicasse como é que é o método de votação dos americanos. Bom, a gente tem, no sistema eleitoral americano, a gente tem um misto de novidade e arcaísmo, digamos assim, né? Técnicas antigas e técnicas novas
sendo utilizadas. Então, por exemplo, o sistema eleitoral americano ele é distrital. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que as pessoas não votam num colégio eleitoral dentro do estado como um todo. Elas votam nos seus distritos. Mesmo os representantes, né, que seriam os nossos deputados e os senadores, de uma forma ou de outra, têm o seu voto calibrado por essa presença de distritos. E toda vez que há uma eleição presidencial, esses distritos são redesenhados. Isso chama-se em inglês gerrymandering, né? Ou seja, você reestruturar o desenho dos distritos de forma a, teoricamente, atender mudanças populacionais, mas isso acaba servindo para os dois partidos como uma forma de garantir a eleição futura para a Câmara e o Senado. Isso representa muito o fato de que nos Estados Unidos as eleições elas são controladas por justiças estaduais. Não existe um modelo nacional. Por isso que a gente tem lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a gente tem eleições por aclamação ainda, ou seja, as pessoas se reunindo e aclamando alguém para ser governador, ou mesmo no caso de alguns estados, como o Vermont, o mandato de governador ser apenas de 2 anos e não de 4 anos, a gente tem o uso de máquinas, né, de máquinas eleitorais, enfim, de urnas eletrônicas, junto com esses métodos um pouco mais arcaicos. Isso depende de estado e, de qualquer forma, acho que uma curiosidade também interessante, né, a urna deles não pode ser igual à nossa, porque nós aqui no Brasil, nós votamos no candidato, né, então a gente vai lá, vota, né, agora recentemente, deputado federal, deputado estadual, governador, presidente, senador, enfim, a gente vai e vota nessas pessoas. Nos Estados Unidos, as eleições de meio de mandato, principalmente, elas não servem apenas Falhou de novo a conexão, vamos ver se vai voltar. Está na web, né? Então a gente está aqui. É isso aí, ao vivo é assim, Gustavo, tá tudo certo, congelou de novo. Mas pode continuar de onde você parou que a gente consegue entender. Isso. As urnas elas têm que ter um sistema próprio para aguentar, entre aspas, não apenas votos numéricos, mas também legislações estaduais, também aprovar alterações na Suprema Corte, a eleição de cargos estaduais também. Lá nos Estados Unidos, acho que é importante a gente lembrar, cada estado tem a sua Câmara dos Deputados também, e tem o seu Senado, junto com a Justiça Estadual, de forma independente. Então, aqui no Brasil, por exemplo, os estados têm apenas a Assembleia Legislativa. Lá nos Estados Unidos também tem um Senado Estadual. Então, você tem aí 475 eleições, na verdade, que aconteceram ontem, e você tem também os votos que acontecem antes do dia da terça-feira. Por que a terça-feira? Estou curiosa, me conta por que da terça-feira. Eu estava devendo. A questão da terça-feira é uma dessas tradições arcaicas, né? Ou seja, por que a terça-feira? Porque as pessoas saíam na segunda-feira, né? Isso na época ainda da fundação dos Estados Unidos, né? No processo de independência, as pessoas saíam das suas casas ou no domingo ou na segunda e chegavam na capital do país, inicialmente a Filadélfia e depois Washington, apenas na terça-feira para votar no sistema presidencial dos Estados Unidos, que é um sistema de voto indireto. A população elege os delegados e os delegados elegem o presidente. Então, a eleição aconteceria antes desses delegados e eles iam na terça-feira, entre aspas, para votar no presidente. Essa é uma tradição que tem sido questionada porque ela dificulta a participação da população e há vários movimentos recentes de fazer que nem aqui no Brasil, né, de jogar essa eleição para o sábado ou para o domingo, mas como ela favorece alguns partidos mais e outros menos, há a intenção, principalmente dos republicanos, de manter na terça-feira essas eleições, já que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Ainda tem essa diferença também, né? Uma questão que está muito em pauta é a questão da inflação. A gente sofreu muito aqui, ainda continua sofrendo, né, com a inflação alta. Os Estados Unidos também sofreram muito, inclusive eu estou aqui com o índice, né, que algumas categorias, por exemplo, alimentos, no acumulado desses últimos 12 meses, aí 11,2%, energia 19,8%, né? Então a inflação lá está bem alta. Os americanos estão bem preocupados e acredito que essas eleições também agora de meio de mandato, teoricamente, trazem alguma solução, alguma proposta, ou algum dos candidatos, né, para pensar um pouco sobre isso também. Deve ser um tema que está bastante em discussão lá, né?
Mariana, um dos efeitos principais que a gente já pode, apesar da gente ter que ver os dados, né, Uhum, todo o resultado final, mas uma das coisas que a gente pode analisar nessas eleições é que elas estão menos radicais. A gente tem a eleição, né, não a campanha, mas os resultados eleitorais têm apontado para a vitória de candidatos mais, eu não vou dizer centristas, que não é uma questão de centro-direita ou uhum, esquerda, mas de candidatos menos radicais, ou seja, mais voltados de uma forma ou de outra para a resolução de problemas cotidianos da população, incluindo não só a inflação, né, como você colocou, que é uma questão muito importante, mas a recente vitória para o Senado de um democrata, né, na Pensilvânia, tendo como base a discussão sobre saúde pública nos Estados Unidos. É um candidato que sofreu durante a campanha um ataque cardíaco e usou, né, enfim, de uma forma ou de outra, usou essa plataforma da questão de saúde como uma questão muito próxima dos democratas, né, a questão de atendimento universal à saúde e a permissão de que as pessoas tenham esse atendimento num país que tem a saúde mais cara do mundo e totalmente privatizada. Então, essas pautas mais cotidianas, somadas à guerra na Ucrânia, têm tornado a discussão nos Estados Unidos algo mais centrado, sabe? Algo mais uhum, próximo da realidade e afastado um pouco. Não vou dizer que eliminou o extremismo, que ele uhum. continua muito forte, mas ele tem apontado também para uma regulação desse discurso, digamos assim. Tá certo, Gustavo. Adorei as explicações. Nossa, o tempo acabou aqui da sua entrevista, eu preciso continuar com o programa, mas muito obrigada pela participação e volte mais vezes aqui no Tá na Web. Imagina, Mariana, eu agradeço você, todos e todos aqui do Tá na Web. Um abraço e até a próxima. Até. Você aí de casa, ó, fica comigo. A gente vai agora para as telas do Google para saber quais foram os outros assuntos, né? Quais outros assuntos têm sido pesquisados aí durante essa semana. Vamos dar uma olhada? A gente começa com Lewis Hamilton, porque nessa segunda, o piloto britânico de Fórmula 1 recebeu o título de cidadão honorário do Brasil em uma cerimônia que aconteceu aqui no Congresso Nacional em Brasília. Durante o discurso, o Hamilton disse que estava incrivelmente honrado e que o Brasil, ao longo da vida, ocupou para ele um lugar muito especial, né, no coração, seja porque ele assistia o Ayrton Senna quando era criança ou então nas corridas que venceu em Interlagos. Que legal, né? Parabéns para ele. Nosso próximo destaque, segundo destaque aqui, é o Feirão Serasa Limpa Nome. Feirão Serasa Limpa Nome. Então, se você está endividado, essa pode ser uma oportunidade. Os descontos, né, podem atingir aí até 99% nas renegociações. O feirão acontece em algumas cidades, São Paulo, Salvador e Porto Alegre. O atendimento presencial vai até essa sexta-feira. E para vocês terem noção, em média, a dívida dos brasileiros que estão inadimplentes chega a mais de R$ 4.300. Para a gente fechar os destaques, com mais de 200 mil pesquisas, eu separei esse aqui também, ó, Jogos do Brasil na Copa. Já saiu o calendário das partidas, né? O primeiro jogo é na quinta, dia 24 de novembro, às 4 horas da tarde. E o Brasil vai enfrentar a Sérvia. A maioria dos jogos cai durante a semana e no horário de expediente. Mas é bom lembrar que dia de jogo no Brasil não é feriado, não. Cabe aí uma negociação com a empresa, né, a depender de onde você trabalha, para assistir às partidas. A gente faz agora uma rápida pausa, voltamos na sequência com mais Tá na Web para você. Não saia daí. Já estamos de volta e, como sempre, agora no segundo bloco a gente aborda as fake news que estão circulando por aí na semana, né? Vamos dar uma olhadinha na fake news que está sendo desmentida no nosso Instagram. Olho na tela aqui, ó. Hashtag era fake a imagem de um suposto decreto publicado no dia 2 de novembro pelo Superior Tribunal Militar que invalida as eleições previdenciais e elimina os poderes legislativo e judiciário. Gente, o STM tem o papel de julgar crimes militares previstos no Código Penal Militar Brasileiro e não de conduzir o processo eleitoral ou de decidir sobre a existência de algum dos três poderes. Então, ó, não cai nessa fake news não, tá? Agora vamos dar uma olhada em outra fake news, que é a que está sendo esclarecida aqui na nossa programação da TV Justiça.
dizer que nós estamos diante de uma informação falsa. Isso por quê? Porque as informações, quando elas não são verdadeiras, geralmente elas são alarmistas, elas são informações vagas. E nesse caso, inclusive, sem fontes confiáveis. Quando a gente fala dessa subvariante, a XBB, ela é uma variação da Ômicron. Ela não teve tantas mutações que a transformasse em uma nova variante. Tanto que os sintomas são os mesmos, os sinais e sintomas são os sinais de resfriado. Coriza, dor no corpo, mal-estar, dor de garganta. Esses são os sintomas clássicos associados à Covid. Também não teve aumento de gravidade, não tem mais pessoas morrendo por causa dessa sublinhagem. Agora, o que pode acontecer é um escape imunológico, uma diminuição da eficácia vacinal e mais pessoas sendo infectadas. Aí isso pode trazer problemas, sim, futuros, se a gente não seguir o calendário de imunização, se a gente não fizer o reforço que impulsiona a nossa imunidade, aí a gente pode vir a ter alguns problemas. Por isso, é importante seguir as medidas, as recomendações do Ministério da Saúde, fazer os seus esquemas para você se sentir seguro. E sempre veja a fonte, onde você lê, onde você busca as informações, para você ter algo confiável e não ficar em pânico sem necessidade. Pois é, para a gente falar sobre essa nova variante, eu converso agora com a doutora Margarete Dalcomo, que é pneumologista da Fiocruz e também membro da Academia Nacional de Medicina. Doutora Margarete, bem-vinda aqui ao Tá na Web. Bom, primeiro gostaria de saber como é que está a situação da Covid-19 aqui no país. A gente tem agora essa notícia dessa subvariante, né, como a doutora Joana Dark explicou aqui para a gente. Está controlado ou não? É motivo para a gente se preocupar? Sim, Mariana, boa noite aos ouvintes. Sim, nós temos uma nova onda, né, provocada por essa subvariante da cepa Ômicron, que tem uma capacidade de transmissão alta e ela tem um relativo escape imunológico em relação às vacinas já feitas, né? Lembrando que ela é variante da cepa Ômicron. Então, nesse momento, é um momento, digamos, crucial, importante, adequado, de que nós comecemos a receber a nova vacina, que é a vacina de segunda geração, que é aquela construída com a proteína spike da cepa Ômicron, junto com a proteína spike da cepa original. Então, essa vacina, que já está sendo aplicada em vários países, né, nos Estados Unidos, países europeus, ela já deveria estar sendo aplicada aqui na população adulta, e nós esperamos que ela chegue rapidamente. Ela foi submetida à Anvisa para aprovação desde setembro, então há uma grande expectativa que nós comecemos a nos vacinar o mais rápido possível. Além disso, Mariana, tem a questão de precisar vacinar as crianças, né? Essa recomendação exarada de que só é para vacinar criança com comorbidade, nós não concordamos com isso. Nós precisamos vacinar todas as nossas crianças com a vacina da Covid-19. Importante a senhora falar isso, né, doutora? A questão da vacina ainda é um problema, né, como você mesmo disse. Muita gente não tomou aquela dose de reforço. É recomendável tomar ou esperar essa nova, que a senhora acabou de explicar, que já tem essa proteína spike contra a subvariante? Bom, quem não tomou as 4 doses de vacina, é recomendável que o faça já agora. Tem muita gente que só tomou 2, tem gente que só tomou 3, então a nossa recomendação é que complete o ciclo vacinal com as 4 doses recomendadas agora, faça isso, né, que será mais ou menos um tempo, digamos, que nós esperamos que vá chegar a nova vacina, permitindo, portanto, que a pessoa já receba, a população acima de 18 anos. Agora, a gente está pertinho do Natal, Ano Novo, né? E eu lembro que foi bem nessa transição que os casos deram uma explodida no ano de 2020 para 2021. A gente talvez tenha que também redobrar os cuidados agora para não vir essa nova onda tão forte. Qual que seria a sua recomendação, doutora? Olha, Mariana, eu já dei essa recomendação mais de uma vez. É o momento de que todos nós voltemos a usar máscara, quer dizer, eu particularmente nunca deixei de usar, né, em ambiente fechado.
Então, ambiente fechado quer dizer transporte público, avião, naturalmente, salas de aula com muita gente, lugares onde concentra muitas pessoas. É o momento de proteger as pessoas, sobretudo aquelas mais vulneráveis a se contaminarem, porque são essas pessoas que têm virtualmente uma capacidade de complicar. Nós não temos visto muitos casos de doença grave, né? Eu estou com muitos doentes contaminados nesse momento, muitas pessoas, né? Não tem, praticamente quem está internado são aquelas pessoas ou que não foram vacinadas, ou que não completaram o ciclo vacinal, ou que são portadoras de doenças pré-existentes muito graves. Então, pessoas que eventualmente sejam portadoras de câncer ou transplantadas de órgão ou portadoras de doença pulmonar obstrutiva crônica grave, enfim, essas condições. Tá certo, doutora Margarete, muito obrigada pelas suas explicações. O recado está dado, vamos seguir cuidando, né? E levem as crianças para se vacinarem, todas elas. Obrigada, doutora, boa noite. Boa noite. É isso, a gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube e no Spotify. Muito obrigada pela companhia. Eu te espero na próxima semana, hein? Tchau, tchau.